onde nós vamos falar a respeito de algo que tem uma influência extrema na nossa vida. Algo que o Senhor Jesus nos deixou. Então, o título dessa mensagem de hoje, para aqueles que gostam de anotar, as mulheres geralmente anotam, né? O marido só fica do lado ali observando e tal. Chama-se Poder e Autoridade. Poder e autoridade. Já falamos sobre esse tema há algum tempo atrás aqui nessa igreja. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Porque ela se renova. E como ela se renova, então hoje nós vamos renovar este assunto. E vamos ver o que nós temos para discorrer, o que o Espírito vai nos trazer neste dia. Então eu quero iniciar, queridos, pelo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Tá? Lembrando sempre que, quando nós falamos a palavra poder, nós precisamos no sentido assim de necessidade. Precisamos lembrar de que o poder, ele é recebido através do Espírito Santo em nossa vida. E a autoridade, queridos, que cada um manifesta, essa autoridade é quando nós somos usados pelo Espírito Santo. Então nós manifestamos o Espírito Santo através da nossa vida. Amém? Poder, quando o Espírito Santo está em nós. Autoridade, quando eu manifesto este poder através do Espírito Santo. Aí então eu tenho a autoridade. Certo? Olha o que diz lá nesse texto do 3. Versículo 11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que foi que Deus fez? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, queridos, aquilo que nós vivemos hoje nada mais é do que um reflexo daquilo que já aconteceu. Assim como as futuras gerações, e quando falamos em gerações, de acordo com a palavra, não coisas do nosso dicionário, né? Mas de acordo com a palavra de Deus, gerações, queridos, diz respeito às eras passadas ou vividas pela Bíblia. Então, segundo a palavra de Deus, nós vivemos na terceira geração. Quando Jesus fala assim, é o seguinte, não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Quando perguntaram para ele, escuta, mas quando essas coisas acontecerão? Qual foi a resposta dele? Não passará esta geração. Então, geração não é a geração, por exemplo, hoje de 30, 40 anos, né? Ou uma família, né, que tem lá o bisavô, o tetravô, depois o avô e tal, né? O pai, o filho, não. Então nós chamamos, essa família já está na terceira, na quarta geração. Isso, para a nossa idade cronológica, sim. Mas de acordo com a palavra de Deus, não. Então, de acordo com a palavra de Deus, existem, né, 3 gerações. A geração da morte, de Adão até Moisés, a geração da lei, de Moisés até João Batista, ou até Jesus, e a geração da graça, de Jesus, ou João Batista, até os dias de hoje, até este dia. E queridos, e esta geração da graça, ela não se interrompe aqui, ela se estende pela eternidade. Correto? Ela não parou por aqui e não vai parar por aqui.
ela continua. Certo? Esta eternidade que Deus colocou então no coração do homem, indica isso. Hoje nós vivemos a terceira geração, a geração da graça. E esta geração, ela continua pelos tempos, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos, né? Mas sabemos sim que isso vai acontecer. Muito bem. Livro de Atos, capítulo 1, Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8. Olha o que a palavra diz, queridos. Lembrando vocês que estamos falando sobre poder e autoridade. Muito bem. Então o texto de Atos diz o seguinte, Jesus falando a eles, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Então o texto, queridos, está dizendo que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, não existe poder no homem, poder natural. Existe um poder que é dado por Deus no momento, no exato momento onde o Espírito Santo vem sobre nós e habita em nós. A partir dali, esta pessoa, ela está então revestida de poder. E como falamos sobre poder e autoridade, a autoridade ela só se manifesta a partir do momento em que essa pessoa que recebeu o poder manifesta este poder através do amor, através do serviço. A única forma de nós demonstrarmos amor para com o nosso semelhante, para com o nosso irmão, é servindo esse irmão. Você quer ver só? O nosso irmão, né, o pastor Carvalho, ele não tem assim a formalidade de ser chamado ou de pastor, ou de se apresentar como pastor. Como que ele se apresenta? Pio Carvalho. Pronto. Até porque, queridos, pastor não é um título. Certo? Eu e minha esposa não precisamos sermos chamados de pastores. Certo? Nós nunca pedimos isso. Pastor não é um título. Pastor é um serviço. Assim como todos os departamentos da igreja são um serviço. Certo? Naturalmente, existem denominações espalhadas pelo mundo que se utilizam desse título. Então tem o pastor fulano, o apóstolo fulano de tal, né? O bispo tal, e o camarada não quer nem ser chamado pelo nome. Ele é o pastor, ele é o apóstolo, ou apóstola, né? Existe a apóstola também, a esposa do apóstolo, muito embora não faça nada, não signifique nada na igreja, mas não. É apóstola. Certo? Assim como a pastora. Existem pastoras que têm um título de pastora, porque é a esposa do pastor. Mas pastoreia alguém? Nem sempre. Mas quer ter esse título. Então, queridos, aqui na Comunhão Cristã Aba, ao menos pela visão da Comunhão Cristã Aba Curitiba, esse título não traz poder nenhum. Estamos falando de poder e autoridade. Não traz poder nenhum, muito menos autoridade. O que nos dá a todos nós poder é quando o Espírito Santo está em nós e sobre nós. E usando esse poder, exercendo deste poder através de autoridade
nós manifestamos amor servindo as pessoas. Aí sim, esse ciclo ele se completa. Tem um texto que eu quero ler, que está num livro do senhor Pio Carvalho, vamos chamá-lo assim. E em uma das páginas do livro, ele diz o seguinte: é pela fé na mensagem do Evangelho que crescemos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esse crescimento nos coloca na posição de exercermos autoridade para ajudar aqueles que estão debaixo do domínio das trevas. Assim, completamos o círculo de sermos libertos, até assumirmos a posição de libertadores. Entendam, queridos, isso é um ciclo. O amor é a força que nos impele a ajudar quem está na posição em que um dia estivemos. Essa posição em que um dia estivemos, a qual o Pio Carvalho faz menção aqui nesse texto, não é assim a pessoa que nasceu em um lar que não era cristão, depois conheceu Jesus e hoje tudo se fez novo. Não é apenas isso. A posição que um dia estivemos, queridos, é a posição de caídos, a posição de pecadores. Lembre vocês que nós herdamos, queira você aceite isso ou não, você herdou uma natureza pecaminosa. Ponto. Isso é assim. Aí um belo dia você então resolveu a convidar Jesus, o Espírito Santo, para fazerem parte da sua vida. Você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ao menos comigo isso aconteceu. Único Senhor e Salvador significa o seguinte: não existe nenhum outro. É Jesus. Pronto. Não tem a Maria, não tem o Jorge, né? O que mais? Bom, sei lá eu, né? Não tem mais. A Mariazinha, né? A Cidinha, aquela Cidinha do manto negro lá. Não, não existe isso, queridos. É Jesus, único Senhor e único Salvador. Aí a partir daí a nossa vida foi transformada. A nossa vida foi transformada. Certo? Então é exatamente a isso que esse texto se refere. Antes nós andávamos em trevas. Hoje nós fomos convidados, através do Espírito Santo, para andarmos em um caminho de luz, um caminho abençoado, onde através dele, Espírito Santo, concedido por Jesus, hoje então nós podemos exercer autoridade. De que forma? Fazendo brilhar esta luz através de nós, levando pessoas a terem convívio, conhecimento da palavra de Deus. Queridos, de nada adianta você bater no peito e se dizer crente, cristão, se você não leva as pessoas a conhecerem Jesus através das Escrituras. O que nos torna cristãos ou deveria, né, ser porque nós temos um entendimento que pessoas precisam desta revelação. Qual é esta revelação? Jesus amou o mundo de tal maneira que que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, não pereça. Perecer aqui, queridos, é ter uma vida desgraçada, uma vida cheia de problemas, uma vida de trevas, uma vida de derrotas, uma vida de morte, não morte física, mas morte espiritual. Isso é perecer. Então, quem
reconhece o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem crê nele, não perece, ou seja, não passa por essas coisas, certo? Mas tem vida, e uma vida eterna, uma vida constante, uma vida de graça, de paz, de harmonia, de bênçãos. Então, se eu sou cristão, eu preciso fazer com que o meu amigo do trabalho, o meu colega de trabalho, perdão, o meu colega de aula, o meu vizinho, essas pessoas conheçam o Jesus em quem nós queremos. Se eu faço isso, então eu estou exercendo a autoridade que a palavra diz que nós temos. Autoridade, queridos, não é para você se sentir maior do que os outros, não. Autoridade é para você exercer. Exercer esta autoridade, levando pessoas a conhecerem Jesus. Quando o texto fala em poder e autoridade, está falando sobre isso. Apenas sobre isso. Vamos lá. Volta novamente ali, Lucas 9:12, é isso que nós lemos? Ou não ainda? Não, perdão. Vamos lá, Lucas 9:12, 12 não, 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2, aí. Tendo Jesus convocado os 12 que estavam com ele, né? Nesse momento, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doença. Próximo. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Certo? Queridos, toda vez que alguém recebe poder e autoridade, não é para que isso simplesmente venha a habitar em você, permanecer em você e ficar contigo guardadinho, bonitinho, no bolso da tua calça. Ou para você colocar, né, debaixo do teu colchão ali. Não. Jesus deu poder e autoridade para fazer alguma coisa com isso. Correto? E o que foi que ele fez? Ou seja, para o que foi que ele nos deu esse poder e autoridade? Para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões, não é isso? Para fazer alguma coisa. Então, se você se acha detentor de poder e autoridade e não faz nada com isso, esse negócio está no lugar errado, que não deveria estar com você. Então, se você acha que recebeu o poder e a autoridade de Jesus, então faça alguma coisa com isso. Vamos lá. Lucas ainda, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Vamos ver o que a palavra diz. Olha o que ele está dizendo ali. Ó. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará algum dano. Então, aí, queridos, ele está dizendo exatamente isso que eu acabei de falar, até me antecipei um pouco. Eis que dei, outros textos dizem, poder escorpiões. Poder para fazerem alguma coisa com isso. Cobras e escorpiões aqui podem ser traduzidos também como demônios, né? Tudo aqui. Então, dei a vocês a autoridade para colocarem essas castas debaixo dos seus pés. Então, queridos, façam isso. Mas não façam isso pela sua própria força. Façam isso pela autoridade dada através de Jesus Cristo.
Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 6, fala exatamente a respeito deste assunto. Vamos ver o que está escrito lá, 1 João capítulo 5, versículo 4 ao 6. Olha o que diz ali. Porque todo aquele, ou todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Espera um pouquinho, mas ele estava falando que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Agora ele diz o seguinte: e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então, se eu tenho fé, eu já consegui vencer o mundo. Por quê? Porque eu tenho uma vitória através da minha fé. Próximo. O que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Próximo. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Falamos sobre dar testemunho agora há pouco, né? Porque o Espírito é a verdade. Queridos, todo aquele que quer exercer algum tipo de autoridade, porque se acha detentor de poder, precisa dar testemunho de Jesus Cristo. Se eu não dou testemunho, eu não estou contendo o Espírito e a verdade. O Espírito Santo que me trouxe poder, pelo qual eu exerço autoridade, através do meu testemunho, esse Espírito é a verdade. Parece que eu estou assustando vocês, estão sérios assim, me olhando assim, né? Tem gente quase indo para debaixo da cadeira assim, né? Mas queridos, ser cristão não é brincar de casinha, ou de carrinho, né? Fala brincar de casinha, os meninos aqui já torceram a cara assim, eu não brincava de casinha. Sei não, hein? Né? Ou de carrinho então, né? Certo? Ser cristão não é isso, queridos. Ficar brincando, né? Fazendo coisinhas em casa lá, como quando éramos crianças. Eu tive muitos carrinhos, né? Então eu não brincava de casinha, eu brincava de carrinho, tá? Tive muitos carrinhos que eu mesmo construía, né? No interior, né? Antigamente, há bastante tempo atrás, não era tão comum esses brinquedos eletrônicos assim como existe hoje, né? Aliás, não existia isso, né? Alguns carrinhos lá de plástico e tal, né? Mas normalmente as crianças construíam os seus brinquedos. E eu, graças a Deus, tive oportunidade de construir muitos dos meus brinquedos. Isso, por sinal, ativa a criatividade da criança, né? Porque se pega tudo pronto, então está tudo pronto ali, é só sair mexendo, brincando. Agora, quando você precisa fazer algo para então você poder usar, isso ativa a tua criatividade, né? E de tanto pensar assim, esquentar a cabeça em como eu ia construir os meus brinquedos, eu perdi os cabelos. Olha só. Vamos lá. Vamos agora ver livro de João, capítulo 10. João 10, versículo 10. João 10, 10. Olha só o que a palavra diz, queridos. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Se nós formos ler esse capítulo de João, capítulo 10 de João, até façam isso em casa. Aliás, não leiam só o capítulo 10, não, leiam o livro inteiro, né, de João. Aliás, leiam os evangelhos inteiros.
Hoje, não, hoje não. Se nós formos ler esse capítulo, perceber, fala a respeito de... Ele usa alguns termos ali, ele usa assaltante, ladrão, mercenário, lobo. Claro que todos vocês já sabem disso, né? Toda vez, queridos, que ele usa esse texto, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Matar os seus sonhos, roubar a confiança que Deus depositou em você e destruir o projeto pelo qual nós fomos chamados. Para isso ele vem. Outros textos falam a respeito do assaltante. Quem é o assaltante? O assaltante, queridos, pode ser o próprio pastor. Hã? Como assim o pastor? Sim, o pastor herege, o pastor que só quer as ovelhas para si próprio, quer se beneficiar do seu grupo, das suas ovelhas, certo? Só quer tirar ali a lãzinha das ovelhas, deixar as ovelhas peladas para ele ficar gordinho ali, certo? Pastor, queridos. Pastores fazem isso. Mercenário. Quem é o mercenário? Aquele que rouba os projetos das pessoas. Ele fala também lobo. Lobo aqui é uma figura caracterizada pelo diabo. Esse sim, ele vem e come. Ele consome aquilo que Deus planejou. Deus colocou no seu coração. Certo? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Pastor ou impostor também, né? Impostor, o pastor impostor. O pastor herege. Triste isso, né? Mas é uma realidade, queridos. Vamos lá. Livro de João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, Jesus está dizendo, palavras de Jesus relatadas aqui por João, está dizendo o seguinte: eu sou a videira, ou seja, eu sou o tronco, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, espera um pouquinho, mas os ramos não estão ligados ao tronco? Parece que sim, mas ele está dizendo que pode não ser assim. Ele está dizendo, queridos, que existe um tronco a qual nós estamos ligados. Esse tronco é Jesus e nós somos os ramos. Porém, quando nós estivermos ligados nele e ele estiver em nós, percebam aí, queridos. Vamos ler de novo? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês, igreja, são os ramos. Quem permanece em mim? Os ramos permanecem na videira, naturalmente, né? Vírgula. E eu, nele. Percebem aí que muitos ramos podem estar ligados na videira, mas não se sentem parte da videira? Já conheceram algum irmãozinho? Não, olha para ele, só pense nele, certo? Que
está na igreja, quer participar de tudo na igreja, dos momentos, dos grupos, mas na hora de discutir a palavra no grupo familiar, olha, eu não vejo bem assim, eu tenho a minha própria opinião a respeito disso. Esse negócio que vocês estão falando aí, isso aí não é bem assim. Vocês já viram alguém assim? Alguma vez? Claro que aqui na nossa igreja não, né? Aqui não, né? Glória a Deus. Exatamente isso que esse texto está falando, queridos. Certo? Pessoas que são aleluiados, né? O louvor começa a louvar aqui, já baixa não sei o que lá no sujeito, já sai dançando e saracoteando assim e tal, certo? Aí as pessoas até acham, nossa, mas que poder de Deus se manifestou ali. Poder coisa nenhuma, queridos. Certo? Lembrem que Jesus falou, né? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, eu não vou reconhecer. Então esse tipo de manifestação, querido, pode ser simplesmente uma demonstração de poder, buscando autoridade. Então precisamos saber muito bem discernir isso aí. E glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo nos revela. E revela, queridos. O Espírito Santo revela. Tá? Vamos voltar de novo ali, aquele texto de João 15:5, por favor. Então, quem permanece em Cristo, quem está ligado a Cristo, e Cristo está contido nele, esse dá muito fruto. Se esse dá muito fruto, aquele outro considera ligado a Cristo, ou não permite que Cristo esteja de fato ligado nele, esse então não dá fruto nenhum. Porque sem mim, sem Jesus, vocês não podem fazer nada. Mesmo que vocês queiram fazer, vocês não podem fazer nada. Então, queridos, uma vez que nós sabemos disso, que sem Jesus nada podemos fazer, o que é que cabe a nós, inteligentes que somos? Nos deixarmos ser conduzidos pela palavra dele. Conduzir a nossa vida, ter a nossa vida pautada, regrada pelos princípios da palavra de Deus. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, uma vez que nós nos consideramos compreendedores dos textos da Bíblia. Vamos lá, agora para encerrar. Livro de João, também João, capítulo 8, versículo 32. Olha o que a palavra diz, queridos. E conhecerão a verdade. E esta verdade que vocês passam a conhecer, e conhecendo a verdade, então vocês passam a viver essa verdade, esta verdade vos libertará. Ah, mas como assim libertará? Se eu não estou preso, não estou em prisão, como que eu vou ser liberto? Exatamente disso, queridos. Desses dogmas, destas filosofias mundanas, destas práticas de Jesus, né? Misericórdia. Dessa prática que muitas pessoas possuem de resistência à palavra de Deus. E a resistência a palavras, queridos, significa resistência a Ele, Jesus. Quem resiste à palavra de Deus porque acha que, não, mas isso aí quando foi escrito faz muito tempo, já faz 2000 anos. Hoje as coisas mudaram. Né? A evolução hoje, isso não é mais assim. Certo? Antigamente o casal era homem e mulher, agora as coisas evoluíram.
Não, queridos, não. As coisas se distorceram, certo? A educação dos filhos, o honrar pai e mãe para que te vá bem e sejam longos os teus dias na face da terra, isso meio que foi esquecido. Não, a criança aprende por si só. Aprende no colégio, aprende vendo, como é que chama lá? YouTube nas redes sociais, né? Criança aprende. Não, queridos, o responsável por ensinar os filhos são os pais. Ponto final. Se você, pai e mãe, né? Se vocês não ensinarem os seus filhos a honrá-los como pai e mãe, vocês estão jogando maldição na vida do seu filho. Porque sozinho ele não aprende. Você precisa ensinar o seu filho a honrar você, como pai e como mãe. Por quê? Porque existe uma promessa embutida neste mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Portanto, se o teu filho não souber honrar você, ele não vai ir bem. E também a vida dele não vai ser longa. A vida dele vai ser interrompida. Certo? Então, quando nós lemos esse texto, e Jesus vem e diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Conhecereis a verdade. Que verdade é essa? Jesus. E esta verdade, através de Jesus, através do conhecimento de Jesus, e esse conhecimento ele se dá pela prática da leitura da palavra. Então, se eu quero ter intimidade com Jesus, eu preciso ter intimidade com a palavra. Eu preciso praticar a leitura da palavra. Queridos, e Bíblia é Bíblia, não são livros escritos por pensadores, por intelectuais aí, que até utilizam alguns textos bíblicos. Você pode até ler, por exemplo, o livro do Pio Carvalho, do Rômulo Carvalho, né, e tantos outros homens de Deus que sabemos que escreveram livros. Né? O Papi Casarini, por exemplo, recentemente, né, escreveu um livro, certo? Mas isso não exclui você de ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. Leiam livros cristãos, naturalmente, mas também, queridos, leiam a palavra de Deus através da Bíblia. Leiam, façam uso disso. À medida que nos tornamos íntimos da palavra de Deus, eu tenho então intimidade com Ele. Eu passo a descobrir os mistérios escondidos. Eu passo a ter as revelações através do Espírito. Revelações de que o poder que Ele prometeu está em mim. E eu posso então desenvolver esse poder, desenvolvendo autoridade, no momento em que eu sou testemunho. A palavra diz: recebereis poder e serão meus testemunhos ou testemunhas. O que é que uma testemunha faz? Ela dá testemunho. Testemunho de Jesus. Serão minhas testemunhas em Judeia, que era uma das cidades ali da grande Jerusalém, Jerusalém na capital, né? Samaria, um pouco mais distante, né? Descia até Samaria. Certo? E também nos confins da terra, ou seja, por toda a terra, até Joinville, onde nós estamos. Então pratique isso, queridos. Pratique isso. Dê testemunho. Bom testemunho, né, naturalmente. Não é tristemunho, não, é testemunho. Certo? Para que Ele, o nosso Senhor, seja louvado através da sua vida, através do seu testemunho. Ele é louvado. Amém?
Vamos nos colocar de pé, eu quero fazer uma oração, encerrando esse momento, então o louvor pode subir. Quero convidá-los a colocar a sua mão abençoada, seja direita ou esquerda, não importa, no seu coração. Vamos ter um momento de oração? Pai Celestial, mais uma vez nós queremos agradecer, Senhor, de uma tal maneira que nos enviou o Teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama e nos enviou o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos deixou a palavra. Esta palavra sobre o qual nós adotamos como princípio para a nossa vida. Pai Celestial, permita que cada um dos meus irmãos obtenha um contato direto com a Tua palavra, possa ter intimidade com os textos da Tua palavra, que possa obter as revelações através da Tua palavra, revelações através do Teu Santo Espírito ao nosso espírito, e nós possamos testemunhar por onde estivermos do Teu amor, do Teu eterno amor por nós. Pai Celestial, eu quero declarar nessa hora uma vida de abundância na vida de cada um, uma vida de vitórias, uma vida de plenitude, uma vida onde o Teu amor transborda, o Teu amor flui através de cada um de nós, fazendo com que o Teu Filho Jesus seja conhecido por onde nós estivermos. Pai Celestial, permita-nos que essa luz, que é a luz que veio ao mundo através do Teu Filho, possa se manifestar através de nós, cada vez mais, até que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Eu declaro, Pai, uma semana de graça, de bênção, de vitória, uma semana abençoada na vida de cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, colher até mesmo onde não da Tua graça. E a Tua graça chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.